É um fato que eu conto, né, que eu juntei uma determinada quantia para começar a empreender nesse período de Europa. Eu gosto sempre de contar isso. Sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou começar a empreender com 10 mil euros. 6 meses depois não tinha nada. Não tinha nada. É desse jeito. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: não, a gente não precisa de ver o holandês como um bicho de 7 cabeças também. E ver esse muro entre a gente e ele. A gente vê isso de igual para igual. Mastermind Europa, primeira temporada. Tá aí o nosso primeiro podcast. Eu vou apresentar aqui essas feras, esses empreendedores de sucesso. E eu começo aqui do meu lado esquerdo, a Dani Martins, uma especialista em brand, em marketing. Tem a Eureka, ela é especializada em trabalhar com o mercado holandês e internacional. Dani, seja bem-vinda. Obrigado, Gleiton. É um prazer estar aqui com você, com vocês, né? Com todo mundo. Estou muito feliz. E é isso aí, vamos ver o que esse primeiro episódio vai trazer aí para todo mundo. É isso, seja bem-vinda. Então vamos passar aqui para o nosso querido Gleiton Pedro, um dos grandes nomes aqui na Holanda, fundador e diretor do GP Experience, um salão de altíssimo nível classe A. Como é que você se sente em participar dessa primeira temporada do nosso podcast? Bom, primeiramente, eu me sinto agradecido por estar participando dessa primeira temporada, de muitas que virão. Eu estou me sentindo muito alegre, tá? E para mim vai ser um momento incrível onde a gente vai poder estar trocando muitas informações e também podendo ajudar pessoas. Olha que bacana. Show de bola. Então vamos seguindo aqui, nosso querido Márcio Giordano, veio da Bélgica, está aqui com a gente, faz parte do Mastermind Europa, um mentor, empreendedor de negócios. Como é que você está, Márcio? Seja bem-vindo. Tô incrível, né? Uma mesa com tantas celebridades aqui, empreendedores, empresários. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder contribuir, né? A gente trazer informações que sejam relevantes para a pessoa que está nos escutando, nos assistindo, entendeu? Então, que essa primeira temporada traga mesmo muita clareza. Eu gosto muito dessa questão de clareza. Eu acho que esse é um pouco do nosso papel. Trazer clareza para o empreendedor para que na tomada de decisão. Que bacana. Temos aqui o Felipe Guanais. Felipe, que é um especialista nos business de cosméticos. A empresa dele é a Avanza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, além de você complementar essa apresentação sua, Felipe. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acho que a gente vai conseguir transmitir um pouco do que é empreender fora do Brasil para quem estiver nos assistindo e convidá-los a empreender também internacionalmente. E na Avanza é um pouco disso que a gente faz. Para todas as empresas e produtos do ramo de cosméticos, nós os ajudamos a operar fora do Brasil, seja preparando um produto para exportação, seja montando estruturas internacionais para indústrias e para distribuidores. Então, trazer essa colaboração de experiência para o time de vocês é muito interessante. Eu vou trazer algumas perguntas, vou colocar na mesa e aí cada um vai poder contribuir com as perguntas. Primeira pergunta, e eu vou passar ela para você, Arthur, qual o grande desafio de empreender na Europa? Márcio, eu vou falar assim, a minha experiência própria, né? Primeiro a questão da cultura, né? A gente sente muito a cultura, aí a gente vai para a parte de leis, né? A gente está acostumado, vem do Brasil, eu tenho um negócio de sucesso no Brasil, na verdade estou envolvido com alguns negócios no Brasil, e você precisa conhecer muito de leis aqui, conhecer a cultura, como é que esse povo ele atua no teu negócio, como é que ele consome o teu negócio. Porque o europeu é um povo assim, muito diferenciado, diferente de você para os Estados Unidos, né? Então, acho que por isso esse podcast e o Mastermind Europa faz a diferença, porque cada um aqui tem uma vivência muito grande, uma experiência, passaram por dores e conhece o caminho. Então, por isso, eu tenho certeza que vai estar ajudando eles. Mas, basicamente, é isso. Você precisa conhecer o poder de consumo do público. O público europeu, principalmente o holandês, ele é completamente diferente. Né? Então a gente tem que saber, por isso que a gente tem pessoas que trabalham com o mercado holandês e mercado internacional, que são diferentes ações que tem que fazer. Sim. Então, basicamente, você conhecendo da cultura, mas entendendo das leis, entendendo o povo, como é que ele consome o teu business, você consegue andar de uma forma positiva. Vamos lá. Conhecer a cultura. A pessoa que está nos ouvindo, talvez está no Brasil, é empresário, consolidado no Brasil, quer vir para a Europa. Como é que ele conhece a cultura? Ele tem que vir aqui? É muito de vir e sentir
e ver com os próprios olhos como que é. Porque não adianta, às vezes, você pegar e ler um livro. Na Holanda as pessoas agem assim, assim, assado. Mas na hora que você chega aqui, é daquele jeito e muito mais. Então vai muito além de você só estudar e pesquisar e jogar na internet, às vezes ver vídeos, né, de pessoas que moram aqui é uma coisa, mas você chegar aqui e sentir na pele o que é a cultura holandesa, né, os choques culturais, as transições que tem durante as estações de ano, que é muito forte, né, que o comportamento dos holandeses muda, tudo muda. Hoje é janeiro, fevereiro, mas inverno, verão, outono. No Brasil acho que a gente não tem isso tanto, e aqui a gente tem muito. Né? E os holandeses mudam, o comportamento muda, tudo muda. Então, eu acho que é muito de vir e sentir. Gleiton, você veio, sentiu, você está aqui há mais de 20 anos, você não empreendia no Brasil, mas você começou literalmente do zero aqui. Talvez, a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, ela gostaria de saber como que faz esse sentimento já estando aqui. Bom, a minha história é uma história bem diferente da história do Arthur, mas ela basicamente foi construída. Eu venho de uma família, claro, eu venho de uma família já na área da beleza, e então para mim isso já era uma coisa que eu já iria trabalhar aqui mesmo sobre isso, e eu vi oportunidades. Empreender na Europa é você encontrar o seu lugar, entendeu? É encontrar uma oportunidade, um nicho e você investir. No meu caso, eu encontrei na área da beleza. Já venho de lá, não criei, não inventei nada, eu já trabalhava, eu só vim como barbeiro, e aqui a gente foi construindo aos poucos, encontrando as oportunidades, entendeu? E é claro que no meu caso, acho que o mais importante foram as conexões. Hoje, sem sombra de dúvida, eu tenho a maior certeza de que a conexão para o meu trabalho é algo fundamental. Felipe, você é um cara de conexão, porque você auxilia, ajuda de maneira profissional a empresa que está no Brasil, vindo para a Europa. Quais são os principais desafios? Quando a gente sai do Brasil e vai fazer um negócio internacional, é entender um pouco do que a Dani falou, da cabeça desse consumidor estrangeiro. Por mais desenvolvido que um país seja, é engraçado notar que as pessoas não contam os euros, né? Mas elas fazem questão de economizar o que for possível daquele euro na compra de um produto do dia a dia, por exemplo. E aí entra, por exemplo, um cosmético de uso diário. Mas também no pragmatismo na hora de fazer negócios. Estão falando aqui de uma forma no nível mais gerencial, quando você vai falar com um contador, com um advogado, ele não está muito preocupado com a praticalidade de fazer uma contabilidade. Ele está preocupado se na linha final está dando lucro ou não. E a gente brasileiro, vindo de um manicômio fiscal, acha isso muito estranho, porque tem tanta coisa que você tem que olhar no Brasil e se preocupar antes do resultado da empresa, para não ser penalizado ou não ser pego numa malha fina. E aqui não, isso é muito simples. O panorama tributário é mais simples, você não tem que ficar se preocupando com toda essa burocracia. Se vai dar resultado ou não, vai embora e faz vendas. Então essa é a principal diferença que a gente vê entre aqui e lá. Nesse período todo que você está aqui, qual foi, e aí eu vou partir para algo que eu acho que o pessoal quer muito saber, qual foi o passo que você deu, que você falou assim, eu deveria ter feito diferente? Com certeza foi no início, né? Eu cheguei aqui estruturado, cheguei com uma reserva para poder montar um negócio. E aí eu me dei cara às leis, porque realmente faltou entender das leis. E um outro ponto importante, o consumo. Na minha área de academia, né, trabalho com Muay Thai já há quase 40 anos. Então, qual é o consumo? Eles consomem, não só isso, todo o que a gente tem no nosso business por fora, são os uniformes, os materiais, eles consomem. Como é que funciona isso? Então, o choque que foi pela questão das leis que eu tive no início, e as dificuldades também que você tem, por exemplo, você pegar um espaço. No Brasil, você vê um espaço, você aluga, você bota na farmácia, você bota no supermercado, você bota numa mini academia. Aqui não, você é um espaço específico. Então no bairro já está determinado. Aqui pode salão, aqui pode academia, aqui pode escritório. Então quer dizer, eu quando cheguei, a ideia era montar uma unidade
em Amsterdã, não tinha mais espaço. Aí fui pular para um outro lugar, que foi Amstelveen, aí onde eu achei, enfim. Então, quer dizer, é um grande desafio. Então, eu acho que esse podcast, junto com o Mastermind Europa, vai ajudar muito, porque se a gente tivesse essa ajuda, quando todos nós entramos aqui na Europa, tudo seria diferente, né? A gente não iria bater tanto a cabeça, e quando a gente fala em bater a cabeça, você fala em você gastar muito mais do que você estava dentro do seu orçamento e você passar por algumas dificuldades, alguns desafios que você pode evitar através da mentoria de um grupo que conhece disso e já passou. Exatamente. E só complementando aqui uma coisa que o Arthur falou, que não é só isso, mas também para tudo que você vai fazer aqui na Holanda, você precisa de um permisso extra. Né? Então, por exemplo, se você quer abrir uma lojinha, se você quiser pôr mesas ali dentro da lojinha, você precisa de um permisso para aquilo ali. Se você quiser pôr um banner do lado de fora na calçada, você também precisa. Se você quiser pôr cadeiras ali, também precisa. Então, não é só igual no Brasil, tem calçado, o pessoal põe mesa, cadeira. Aqui na Holanda isso não existe. Mas o interessante daqui é que isso não é uma burocracia, Sim. é uma organização. Você vai lá, Exato. pede e funciona. Sai Sim. a tua licença, tua permissão. Sim. No Brasil, não. No Brasil é uma burocracia, 1 mês, 2 meses para você pedir a licença, Sim. não ter resposta e não funciona. E não funciona. Aqui funciona, é uma organização. Que eu vejo como uma forma bem clara Sim. da cultura definir os papéis para que Exato. fique bem claro para nós como empreendedores, como empresa, qual é o nosso papel e qual o papel deles para com a gente. Exato. Então, quando esses permissos, eles já sabem com quem eles estão lidando, e então eles é muito claro isso. E que a Dana falou sobre essa questão dos permissos, se você diz que você vai, no meu caso do salão, nós temos um bistrô, e lá não é feita comida lá. Mas eu vou pedir um permisso para vender ali para os meus clientes, ou de alguma forma empada, algum serviço do bistrô, mas eles estão confiando que eu não vou produzir mesmo lá. Exato. E está tudo claro para eles. Eu acho isso muito bonito. Isso é muito legal, que eles realmente confiam. Tem, lógico, né, as fiscalizações, mas eles confiam na palavra das pessoas. Se você falar que aquilo ali que você vai fazer, as fiscalizações acontecem mais raramente. Você vai escutar uma pessoa que realmente teve fiscalização. Porque eles confiam, e eu acho isso muito legal, e os holandeses, eles seguem isso. Mas então a gente está concluindo, vamos dizer assim, que de fato o conhecimento prévio para empreender é muito importante. Sim. Dani, qual o conselho, qual a recomendação que você dá para essa pessoa que já está aqui? Ela empreende aqui, já tem um negócio, mas ela sente que ela está meio travada. Qual é a recomendação? Primeiro é entender por que ela está se sentindo travada, né? E da onde que está vindo aquela dor ali. Porque a gente consegue entender, né, qual que é a solução para o problema. Mas assim, de forma geral, né, se vamos supor que o objetivo da pessoa é realmente crescer no mercado holandês, é realmente cair de cabeça e sentir na prática. Não adianta, às vezes, eu quero trabalhar para o brasileiro, que a gente já atende muito, às vezes, o público brasileiro ali também, que eu já tive muito cliente, assim, às vezes quer sair do público brasileiro e atingir o público holandês, começar a fazer ações para o público holandês, entender como que a cabeça deles funciona, e não ficar só naquela bolha dos brasileiros, né? Porque a gente vê isso muito. Exatamente. Né? E mergulhar e começar a fazer campanhas e se jogar mesmo, porque você vai aprendendo. Você começa a aprender de receber feedback, você começa a aprender o que eles gostam, o que chama atenção, o que não chama, e não ter esse medo. E também o que eu sempre fiz, né? Eu sempre vi muito, por mais que eu sou brasileira, né? Estudei aqui, tem muito tempo que eu moro aqui, eu nunca vou ser um holandês na minha vida. Eu moro aqui já tem muitos anos, vim pra cá jovem, mas ao mesmo tempo também eu não me identifico 100% também com o Brasil. Então a gente meio que um meio termo, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a gente não precisa de ver o holandês como um bicho de 7 cabeças também, e ver esse muro entre a gente e ele. A gente vê eles de igual para igual. Eu sempre vi meus clientes holandeses de igual para igual, entendeu? Nunca fiquei separando isso. E eu vejo isso muito com os meus clientes, às vezes que chegam clientes brasileiros que veem, mas é muito difícil porque os holandeses e eles já vêm com um monte de, como se diz, limites, preconceitos, exatamente, porque os holandeses, coisa que às vezes eles nem tiveram essa experiência só porque escutaram de outros empreendedores.
Então, primeiro a gente tem que quebrar esse muro e começar a conversar de igual para igual. E é lógico que a gente tem essas diferenças, mas vamos conversar de igual para igual, quebrar esse medo, de certa forma. E a outra coisa aqui que é muito interessante, você consegue trabalhar com vários mercados, né? Então, por exemplo, você trabalha com o mercado holandês, mas você tem um público brasileiro. Exato. Trabalha o mercado internacional como você trabalha, como o Gleiton trabalha. Sim. Né? Então, quer dizer, realmente a gente tem um arsenal de possibilidades que você pode crescer na Exato. Holanda e na Europa. Exatamente. Eu vejo que para esse mercado, para o empreendedor que chega aqui, por exemplo, hoje a internet ela tem vasta coisa sobre informações, mas nós sabemos que a informação é importantíssima, mas a vivência... Sim, a vivência é Então diferente. não basta você ter só coragem e ter uma informação, ela tem que ter uma vivência e acreditar e ter aquela constância de manter aquilo que tem que ser feito, que praticamente é a minha história. Eu realmente eu não tive a ajuda como hoje a gente tem muitas ajudas, por exemplo, hoje que nós estamos fazendo tantas informações que a gente recebe, eu recebo até de vocês para me ajudar, para ver sobre o negócio. Aqui na Holanda tudo também é fornecido como ajuda junto ao onde se abre as empresas. Existe ali o KVK, existe a prefeitura que fornece curso, mas pelo fator de língua ou pelo fator de cultural, algumas coisas não batem com a gente, porque por nós temos outras emoções sobre negócio que eu não vejo como um problema, eu vejo como uma oportunidade. Exatamente, É verdade. exatamente. Na Europa tem muito subsídio, né? Tem muito subsídio. Tem muito apoio. Na Bélgica tem muito subsídio, então assim, Sim. é algo que eu gosto muito de me inteirar, se vamos dizer assim, das leis, das informações do país, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo, né? Recentemente eu falei, caraca, alguém me mandou uma página de subsídios para empresas da Bélgica que eu fiquei impressionado. A Bélgica patrocina, entre aspas, né? Subsidia, tem que ter algumas condições, mas, por exemplo, se você quiser fazer viagem para novos negócios, abrir mercado, você quer fazer. Tem subsídio para tudo. Então, e aí o empreendedor fica, às vezes, só reclamando. Não, mas é porque o pessoal tem a cabeça dura, etc e tal, mas falta um pouquinho... Põe a culpa na cultura. Exatamente, falta um pouquinho desse entendimento. E não é só subsídio, mas também tem vários programas de pegar na mão, de ensinar, exatamente, de treinamento. Aqui na Holanda, o KVK, no site do KVK, tem a Startup Amsterdã. Eles têm vários programas, eles organizam várias coisas também para a galera que está começando, que acabou de registrar, né? Então, assim... Tem muito apoio, mas eu acho que a gente, às vezes, quando a gente está começando, é muito mais fácil a gente falar assim, não tô tendo sucesso, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa, e eu acho que vai muito disso, da gente ir tentando, ir testando novas ideias e não ficar com tanto medo vendo o público holandês como se fosse um bicho de 7 cabeças. É tentar entender e tentar entrar, tentar entender como que funciona a cabeça deles, mas também se sentir parte disso. Né? E não ver, eu tô aqui porque eu sou brasileira, eu tô vindo do exterior e os holandeses estão lá, ou eles são superiores a mim porque o país é deles. Não. Se você tem uma oferta, você tem um produto, e se você acredita no seu produto, acabou, entendeu? Eu vejo isso, eu vejo assim. Como é que você fez isso para, de fato, entender o mercado, etc e tal? Entre Holanda e Portugal, eu tô na Europa há 5 anos. E foi bastante nessa vivência, no dia a dia, que eu comecei a entender o que é a cultura de cada um dos países. E quando você visita também outros países da União Europeia, você vê diferenças gritantes entre o agir e o pensar desses povos. Agora, 85, 90% dos clientes da nossa empresa são brasileiros. Então, como que a gente usa esse conhecimento da cultura europeia? A gente passa nos projetos de, por exemplo, registro internacional de cosméticos, a gente passa para os decisores das empresas no Brasil uma ideia de se determinado produto ou estratégia pode ou não funcionar, a gente conta para eles quais são as árvores de decisão aqui na União Europeia, em cada um dos países, e assim eles, por exemplo, podem ter uma informação mais assertiva para definir qual vai ser o mix de produtos que eles querem explorar na Europa. Mas mesmo assim, mesmo depois de 5 anos, cada dia é um aprendizado, uma coisa nova que a gente aprende, que entende, e fazer essas trocas entre nós, sem dúvida nenhuma, acelera esse processo. Você falou
a conexão me abriu portas para quase tudo. Fala um pouquinho disso, porque isso, de certa maneira, conecta também tudo que a gente está falando aqui. Sim. Bom, para mim, hoje eu tenho muita clareza do meu negócio por saber que foi as conexões que me fez chegar até onde eu cheguei. O fato não basta ter apenas uma ideia, trabalhar bem, ter um bom lugar, ter dinheiro para montar o que você quer montar. Isso é tudo importante, entendeu? Mas se você não tem uma conexão e você não tem abertura para essas conexões te ensinar alguma coisa também, é claro, você não consegue chegar. Então, para mim, hoje, claramente, As conexões são importantes. eu descobri que a minha cliente na cadeira fez chegar no salão onde chegou. Então eu devo muita coisa a algumas clientes que elas sabem disso, que elas me ensinaram como que eu teria que atendê-las, mesmo a estrangeira, a brasileira, e hoje eu estou muito feliz porque a gente já começou a atingir o mercado holandês, que era um grande desafio do salão. Sim. Praticamente era um zero para atendimento e hoje nós estamos atendendo o mercado. E eu comecei a perceber que o que a gente poderia fazer para atingir isso, porque já que eu entendi que a oportunidade do mercado nosso era ter esse jeitinho que nós temos, essa coragem, esse sangue no olho, vamos dizer isso, para fazer, mas eu comecei a interagir, ver que as conexões começou a trazer isso. É claro que a mudança do salão, ouvindo, né, essa coisa de ir para um lugar com mais visibilidade, acabou trazendo isso, mas a conexão, sem sombra de dúvida, faz o seu negócio alavancar, Sim. sabe? Faz com que você abra sua mente para detalhes que na hora que você está trabalhando você não vê. E as conexões conseguem abrir isso. Posso dizer até bem claramente para vocês aqui que, por exemplo, eu no começo eu recebia algumas mentorias, mas a minha mente não conseguia alcançar tanto aquilo porque eu estava no meio do trabalho, aquela correria. Depois que você começa a entender que você precisa passar tempo, por exemplo, como nós aqui, nos reunimos sempre para conversar sobre o negócio e falar e entender, eu comecei a enxergar diferente o meu negócio. E hoje eu faço uma leitura sobre isso. A conexão te faz subir degrau, sem sombra de dúvida. O seu network. E o seu network, que é exatamente o que a nossa proposta no Mastermind, né? É networking, porque eu vivi isso muito também aqui na Holanda, desde quando eu cheguei, que eu comecei a empreender, né? 10 anos atrás que eu tomei essa decisão, ok, vou levar esse negócio a sério, vou deixar de fazer só um biquinho aqui, um biquinho ali, vou fazer disso aqui um negócio. E foi isso aí, eu comecei a pesquisar e todo mundo falava networking. E eu fui me jogando aí de cabeça para sentir o que é esse networking na prática. E isso aí foi um dos pilares assim, mais importantes do crescimento da minha empresa, mas meu pessoal também aqui na Holanda, né? Como pessoa, as coisas que eu aprendi, as reuniões que eu tive, né? As pessoas que eu conheci, e de uma pessoa que eu conheci que me ligou a outra pessoa que me trouxe esse projeto, ou que me trouxe um insight. Então tá tudo aí gerado a conexão, e é exatamente isso que a gente quer trazer para as pessoas também através do Mastermind Europa, que é poder ajudar de certa forma, né? Porque às vezes uma coisinha que você escuta de uma pessoa nova que você conheceu ali, aquilo vira uma chave na sua cabeça que você fala assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? Né? Um ponto importante, uma vez sentou uma pessoa na minha cadeira e ela me disse uma coisa bem interessante. Eu não me lembro o nome dela aqui agora, mas eu sei que ela tinha uma empresa no Brasil de festas. Olha que interessante. Uma empresa de Brasil de festas, mas por algum motivo, eu não me lembro agora, mas acho que o esposo teve que mudar para cá, a empresa, não sei, ela veio. E nesse meio termo, ela chegou na minha cadeira, eu preciso fazer o cabelo, eu trabalhava com festa, eu quero trabalhar com festa e tal, e ela me perguntou a opinião minha. Aí eu, claro que fui dizer, olha, bom, a minha opinião que eu tenho de festas aqui é que o país não é um país de muita festa. Mas você pode criar uma ideia. Qual que é a dor da festa? Porque eu entendi a dor da beleza, do núcleo do atendimento, tudo isso. E o que tá falando? Então acho que você precisa procurar. E conectei e passei algumas pessoas que já falei, olha, diz para ela, algumas pessoas que já fizeram festa, conversa com elas. Como é que funcionaria? Que eu acho que é o ponto do network comigo. Você conectou outra pessoa e essa pessoa foi ainda.
Olha isso que só. eu achei muito interessante. E eu recebi um exemplo tão interessante de uma cliente que ela foi fazer um curso de inglês. Ela já está no mercado corporativo há muitos anos aqui, mas ela foi fazer um curso de holandês, desculpa, intensivo. Isso foi incrível. E ela é um curso onde você passa, acho que uma semana dentro desse mergulhado para a língua, porque é claro que ela precisava, só que ela entendeu que mesmo nessa escola, ela começou a conversar com pessoas que ela entendeu o valor do curso, porque era um network fortíssimo. Não era só o curso por Não si era o só, curso né? só, ela começou a conectar com pessoas, com negócios, com a Olha, Europa que legal, inteira. que legal, que dentro desse legal, curso. cara, que legal. É isso. E uma coisa aqui que eu acho que é legal também para quem está ouvindo entender, que nós somos aqui 5 empreendedores, mas todos nós temos nichos diferentes, de certa forma, mas também histórias diferentes de como a gente chegou aqui na Holanda. Que talvez vai ser legal de todo mundo falar um pouquinho, o que vocês acham? Vamos fazer? Sim. Né? Eu trabalhava como treinador, palestrante, consultor no Brasil, né? Sim. Então viajava o Brasil dando palestra, treinamento, etc e tal. E num desses treinamentos para empresários, que eu já estava nichando palestra, depois comecei a dar treinamento para empresários. Um desses empresários, na verdade o irmão de um empresário da Bélgica me conheceu e me convidou para eu vir fazer alguns treinamentos em Bruxelas, na época Lisboa, Luxemburgo e assim por diante. Eu vi, passei 14 dias aqui, dei treinamento e depois comecei a acompanhar essa empresa. Entendeu? Uma vez acompanhando essa empresa, passei 9 meses dando consultoria remota, estava quase pronto para vir pela uma segunda vez, eles me fizeram o convite e eu vim. Fiquei 3 anos e quase 4 anos na empresa, depois comecei a empreender. Então, para mim foi algo sensacional, Legal. muito desafiador. Muito. Né? É um fato que eu conto, né, que eu juntei uma determinada quantia para começar a empreender nesse período de Europa. Eu gosto sempre de contar isso. Sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou começar a empreender com 10 mil euros. 6 meses depois não tinha nada. Não tinha nada. É desse jeito. Por mais que, por não entender, eu estava muito deslocado ainda e tal. Sim. Então, um exemplo que eu sempre dou, que por mais que você se prepare, essa questão da conexão é fundamental. É fundamental, exatamente. Esse é um pouquinho do meu histórico. Isso É é um legal. ótimo exemplo, porque aqui existem muitas pessoas do mundo corporativo Exato. que também querem empreender. Eu já conheci alguns que é bem interessante. Um bom exemplo seu, é fantástico. E é isso, o Márcio vindo do mundo corporativo deu esse jump, né? Que dá um frio na barriga. Opa. Principalmente você tá vendo uma coisa que é fixa, uma carreira fixa, e você vem para uma coisa que é totalmente incerta. Cara, isso dá um frio na barriga. A gente escuta realmente muita gente que quer fazer isso, mas às vezes não tem coragem, não se sente preparado ainda. Então, até mesmo nos próximos capítulos, né, a gente pode estar falando mais sobre isso, Sim, porque eu acho que tem muitas pessoas que se identificam com a sua história. Legal. E o Gleiton também, né, Gleiton? Conta aí pra gente. Começou do zero. Bom, vou resumir a minha história. Basicamente, a minha história eu sou o famoso sonho de sair do Brasil, juntar um dinheirinho, comprar uma casinha E voltar. e voltar. Eu sou a famosa história aí. Que eu E não da conheço. onde do Brasil você é? Eu venho de Goiânia. Quer umas cabeças de gado também? Não. Eu venho de Goiânia, venho com aquele sonho de realmente pagar as contas e fazer tudo aquilo. Mas na metade de todo esse caminho, a gente viu oportunidades muito boas, oportunidades incríveis de negócio. É claro que naquela época não tinha tanto recurso e tanta informação para que eu colocasse meu negócio em prática, mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, eu via algumas pessoas desejando algum formato de atendimento, uma visão diferente, e eu tive como apoio os networks, eu tive como apoio nossos clientes, e isso foi construindo. É claro que, como você falou, um dia a gente vai sentar e vamos contar a nossa história, Mas a fundo, né? Para você que é aquele brasileiro que chegou aqui, começou a trabalhar e não sabe nem como continuar a sua vida aqui, a minha vida foi essa. Eu realmente cheguei aqui para fazer limpeza, voltar para o Brasil, mas eu sabia que eu tinha oportunidade porque eu já venho de uma família que está na área da beleza, e eu encontrei oportunidade, encontrei essa oportunidade. Que legal, muito bacana. Felipe, conta pra gente também. A minha chegada aqui foi bastante orgânica e vinculada ao crescimento da empresa que a gente começou no Brasil há mais ou menos 10 anos, que é a de internacionalização de negócios de cosméticos. Lá pelo
quinto, sexto ano de existência dela no Brasil, a gente já sentiu muito forte a necessidade de ajudar não só a empurrar as empresas brasileiras para ir para fora, mas começar a puxá-las. Sim. Então a gente abriu uma operação em Miami, e essa operação funcionou muito bem, só que a gente percebeu que essas regras, essa organização que existe na Europa, que não chega a ser uma burocracia, mas essa organização exige uma presença física na Europa que facilite a entrada, no caso de produtos cosméticos, para que as empresas brasileiras não fiquem dependentes de diversos distribuidores. Então, nós estando aqui fisicamente, a gente consegue ajudar as empresas brasileiras a entrarem no mercado sem ficarem vinculadas a um distribuidor específico. E isso dá uma liberdade para elas muito grande, porque elas podem explorar não só através de um distribuidor todo esse mercado gigantesco que é a União Europeia. Sim. Elas podem abrir centenas de distribuidores, uma em cada país, uma em cada região de país. Então foi por isso que a gente fez esse movimento de vir para cá. E sem dúvida nenhuma, o que a gente pensava que ia ser fácil, trouxe um aprendizado gigantesco, principalmente nessa questão cultural, e de montar todo um networking do zero, né? Porque quando você chega aqui, mesmo que você tenha uma preparação, mesmo que você tenha um savings, mesmo que você tenha uma psicologia muito, muito boa, quando você chega aqui, você tem que recomeçar de novo suas conexões locais. Exatamente. Esse eu acho que é o maior desafio, que não tem forma fácil de preparar. A não ser chegando. A não ser chegando, exatamente. Exatamente. Mas para você ver, né, todo mundo aqui, a gente veio de um background diferente, do corporativo, chegou aqui do zero, você já veio com uma certa preparação, com uma ideia, já tinha testado algo, mas chegou aqui também, foi sentir na pele o que é isso. E o Arthur também foi um pouco parecido, né, Arthur? Já tinha sucesso no Brasil e viu a oportunidade aqui na Europa. Exatamente, parecido, né? Vim preparado para cá, já tinha vindo para cá várias vezes de férias. Já conhecia. Já tinha morado aqui já há 27 anos atrás, fiquei um ano, vim lutar aqui. E a gente acha que tá bem preparado. Mas, na verdade, mesmo com saves, com tudo que você vem preparado. E a primeira mudança, o motivo pelo qual, né? O Rio de Janeiro, no Brasil, passa uma grande violência e a gente morava num bom bairro no Rio e a violência chegou em todos os lugares. Até que chegou no ponto que na escola do meu filho, a minha esposa foi deixar lá o meu filho e aí teve um assalto na porta. Nossa. Teve tiro e aquilo foi o final. Porque ela já vinha falando, a gente mudar. Eu acho que isso que eu estou falando aqui, vários brasileiros que estão lá, que querem mudar de país, passam por isso. E a gente, como tinha vindo para cá, já a gente vê como é que é aqui, com a qualidade de vida que você tem, a estrutura do país. E aí a gente fez essa mudança e aí passa por essas situações todas. Se eu fosse dar um conselho, qual conselho eu daria? Junte-se a um grupo que tenha network, um grupo que tenha conhecimento de prática, né? Você tem que olhar na internet, você tem muita opção, muita informação, mas a informação que você precisa é estar conectado com um grupo que tem conexões e que viveu isso na prática, que pode realmente fazer você dar um up muito grande, né? Às vezes você levar 4, 5 anos, você pode levar um ano. É um atalho, né? Por 5 anos. Então, esse é o conselho que eu dou. Exatamente. O que eu acho muito bacana é que, para vocês que estão nos ouvindo, nós temos aqui 5 formas bem diferentes uma da outra de empreender no mercado, de chegar. E até mesmo o meu exemplo, né, que eu cheguei aqui na época, eu tinha 16 anos de idade, então pra galera, né, que veio aqui pra Holanda Nova também, ou que tá aí, e com 16 anos de idade, né, eu comecei a estudar, não falava nem inglês, nem holandês, nem nada. Me puseram numa sala onde eu fui aprender o abecedário de novo. No Brasil estudava, já estava aprendendo equação, um monte de coisa difícil. E aqui eu fui aprender o ABC holandês de novo, como se fosse, né, criança mesmo. E aí aquilo ali, eu fui vendo a oportunidade, pouco a pouco eu quis começar a ganhar um dinheirinho.
Que eu falei assim, vou fazer 17 anos, 18 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E o primeiro trabalho, né, a oportunidade que eu tinha, até mesmo com questões do visto, até então, não podia, né, ter um trabalho 100% fechado, algo do tipo, era o quê? Trabalhar de babá. E eu comecei a trabalhar de babá ali, estudando, e nos dias, né, eu saía da aula, trabalhava, buscava uma criança ali, buscava uma criança ali, e aí eu pensei assim, gente, eu quero fazer muito mais que isso, eu quero crescer, eu vi a oportunidade, pouco a pouco, até mesmo porque trabalhando com os holandeses, né, vendo como eles levavam a vida, e pouco a pouco, né, eles foram meio que me mentorando, Dani, você tem potencial para mais, né, você vai ficar trabalhando só de babá pro resto da sua vida, e aquilo ali foi virando a chavinha na minha cabeça, não, eu preciso fazer outra coisa, e por mais que eu tinha, né, certas limitações em questão de visto, de trabalho, essas coisas, eu fui fazendo o que eu podia, com o que eu podia, como eu podia, né, até certo ponto que eu cheguei e falei assim, não, eu quero levar isso aqui mais a sério, decidi, eu vou viver aqui mesmo. E as coisas foram encaminhando, e fui sempre buscando conhecimento e o networking, sempre estudando, sempre. Por mais que eu estava trabalhando de babá, estudando, eu chegava em casa, eu abria o computador, eu ia fazer curso online, eu ia procurar mentoria, eu ia procurar evento para eu poder participar, grupos para eu poder me juntar. Deixa eu até aproveitar e falar de você, Dani, que a Dani tem formação na Universidade de Amsterdã, uma universidade muito difícil de você conseguir entrar. Aqui na Holanda, não é que nem o Brasil que você consegue entrar, você só consegue entrar se você tem uma base de notas muito boa durante o período de anos para você poder ingressar na universidade. Então isso já te levou para um outro nível, né? Sim, os estudos foram uma coisa que me ajudou muito, porque a partir do momento que eu decidi, né, seguir essa carreira de empreendedorismo, eu falei assim, eu quero me especializar. E aí eu vi a necessidade de estudar. Só tem que, por mais que eu queria estudar, eu não tinha o subsídio do governo para bancar meu estudo. E nem tinha pai nem mãe me bancando. Então eu tinha que me bancar estudando e trabalhando tudo ao mesmo tempo. Então eu estudei, né, escolhi um estudo que era meio período de noite, e aí eu trabalhava durante o dia, começando a minha empresa, pouco a pouco, outros bicos que eu tava fazendo, vendendo coisa, o pessoal que me conhece da época da Mary Kay, né, Gleiton? Trabalhando com vendas ali, e nesse meio período fazendo faculdade de noite. Então assim, fazendo o que eu posso, como eu posso, com o que eu tenho. Em vez de ficar, às vezes, só esperando, né? Então, eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né? A gente ir fazendo do jeito que dá. Igual o Gleiton também, né, Gleiton? Indo na casa das clientes, na bicicletinha. A gente vê muita gente assim, né, Gleiton? Sim, e quando a gente vê tudo isso, eu admiro, porque eu sei exatamente o que é isso, sabe? Eu sei exatamente o que é você ir na casa, você atender na minha casa, você sonhar, você compartilhar com a pessoa correta sobre o seu sonho. Exato. E essa pessoa encontrar uma conexão para você. Isso é uma coisa muito importante. E nunca esperar a circunstância perfeita para começar. Braço cruzado nunca. Exatamente. Isso. Tem aquele ditado popular que fala que empreender é você pular de um avião sem saber se o paraquedas vai abrir, ou pular de um penhasco e resolver no meio do caminho o que vai acontecer. Tá bom, e para quem já tem uma empresa e já está empreendendo? Boa pergunta. Quando a pessoa vem para a Europa, seja para expandir a presença dela para a Europa ou para abrir um novo negócio na Europa, não seria que nem pular do penhasco, mas seria de repente você pular no meio de um oceano gelado, sem nada por perto, sem terra por perto. Você consegue se virar? De repente consegue, você encontra um tronco, ou um barquinho, ou um pescador, e vai fazendo uma conexão ou outra. Mas não seria muito mais legal você pousar no aeroporto e um amigo teu te levar para casa dele, fazer um churrasco e você tomar banho de piscina aquecida? Com certeza. Porra, seria muito mais legal. Isso que é o networking. Exatamente. Então, a diferença de você chegar sem nenhum amparo ou já com conhecidos e sabendo o que você vai encontrar. Exatamente. Vamos lá, uma palavra para a gente ir para os finalmente, uma palavra, como que você resumiria desafio de empreender na Europa em uma palavra? Começando aqui pelo Gleiton. O desafio de empreender na Europa. Uma palavra, né? Uma palavra. Olha lá para aquela câmera ali também. Uma palavra. Que esses vídeos vai para nossas mídias sociais. Uma palavra para você que diz. Uma palavra para você. Uma palavra que resume o desafio de empreender na Europa. Constância. Boa. Legal.
Palavra é essa. Dani. Muito ligado à constância também, resiliência. Legal. Resiliência, é isso. Eu ia falar, todos se completam, né? A consciência, a resiliência, mas eu ia colocar resiliência ao extremo, que a Europa necessita de resiliência ao extremo. Felipe. Organização. Se você não estiver fazendo uma coisa muito bem organizada, a falta de organização vai ser um pecado que vai te pegar um pouquinho mais para frente. Sim, de fato. Vai ser uma e pedra você? de tropeço, né? Desafiador. 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 Muito desafiador. Então vamos repetir. Desafiador. Constância. Constância. Resiliência, Resiliência ao extremo. Organização. organização. É isso aí, E o gente. principal, estar do lado de pessoas Exato. que têm a sua mesma mentalidade. E que querem crescer, né? E que até mesmo talvez já passaram por muitas coisas ali que você ainda vai passar, que você já passou. Então, assim, isso ajuda muito. Bom, estamos finalizando aqui o nosso podcast. Primeira temporada, estamos contentes com esse podcast, não é isso? Exato. E você que quer fazer parte do Mastermind Europa, é a oportunidade de se conectar, vir para cá para poder crescer juntos e não só isso, mas conseguir pegar a mentoria que cada um tem aqui, cada vivência, cada pessoa que passou aqui uma estrada longa, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida, no crescimento e economizar anos árduos que você pode pular por isso. Exatamente. Vamos finalizar? Vamos, é Então isso tá aí, bom. gente. Foi um prazer. Prazer, hein? Tchau, tchau. Até lá. Até a próxima. Se ver vocês na próxima. Exatamente. E não esquecem, né, de seguir a gente nas mídias sociais, Isso. de acompanhar. Esse aqui vai ser o primeiro de muitos. Tem muita informação boa vindo por aí. Deixar também os comentários, o que Deixar achar, os né? comentários. Sugestões. para os próximos episódios. Sugestões, exatamente. Porque esse vai ser o primeiro de muitos. É isso.